Muito bem, meus amigos. Eu queria agradecer a presença de todos vocês, queria agradecer aos amigos queridos da casa, aos trabalhadores e a todos que nos ajudaram para que nós pudéssemos chegar aqui neste centro espírita, nesta região, para fazermos na manhã de hoje o nosso estudo. Como você já tem ideia pelo próprio slide título, o nosso tema é um tema que diz respeito a muitas coisas, né? Talvez para nós nos situarmos, antes de começarmos qualquer detalhe mais técnico, né, nós nos recordamos que como espíritas, estudando a doutrina espírita, nós temos noção de que mundo é esse. Vocês acham que a Terra é uma referência de planeta, de humanidade para o restante do universo? Vocês acham que se alguém perguntasse sobre, por exemplo, alguém que morasse num planeta distante, a respeito do planeta Terra que nós conhecemos, vocês sugeririam que essas pessoas de fora, esses outros espíritos irmãos, viessem para cá para passar por um período de férias, de lazer? Não. Nós sabemos e aprendemos com os espíritos que aqui nós somos um mundo de provas e de expiações. E que na hierarquia dos mundos, nós temos mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos ditosos ou felizes e mundos puros. Isso não quer dizer, quando a gente faz um escalonamento assim, que cada mundo seja sempre de provas e expiações. A Terra já foi mundo primitivo. Ela avançou. E ela está num limiar para a regeneração. Processo de regeneração esse que vai nos ocupar milênios incontáveis. Então, hoje nós somos isto, mas lá no futuro nós seremos diferentes. E essa diferença decorre da média das características morais dos indivíduos que compõem aquela determinada humanidade. Então, antes de tudo, nós temos que nos situar, porque um estudo a respeito destes 4 itens, esse estudo só faz sentido no mundo em que nós vivemos. No mundo primitivo e nos outros mundos que são superiores, nada disso faz sentido. Por quê? Porque isso é um problema, um conjunto de problemas que tem a ver com a nossa fase de vida, vamos dizer assim, do ponto de vista da nossa evolução espiritual. Então, esses temas são para nós porque nós somos atrasados. Nós somos semi-primitivos. Em mundos que vivem outras realidades ou padrões de espiritualidade, nada disso faz razão de ser. Então nós precisamos nos situar em relação a isso. Mas também com aquele outro sentido. Na medida em que essas coisas são graves, são sérias, como nós vamos relembrar, todos vocês sabem, essas coisas precisam ser comentadas, estudadas, trabalhadas, para que a gente se empenhe também nessas questões, para que tenhamos ali adiante um mundo melhor. E onde nós e todo mundo possamos usufruir destas condições melhores de vida comum. E a gente lembra, seja de quem vive do lado de cá, porque não é verdade que nós nos preocupamos muito mais porque estamos encarnados com a vida que conhecemos no dia a dia, que conhecemos pela história da humanidade. Mas não é assim? Nós nos preocupamos com o lado de cá da vida. Mas nós, como espíritas, também fomos informados que existe uma outra realidade. E esses problemas, que são de uma visão que agora podemos ter daqui, eles também nos remetem a problemas muito graves do lado de lá. Porque o lado de lá, a vida do além-túmulo, a
vida na realidade espiritual, ela não é melhor do que aqui. Nós temos que imaginar ou temos ideia de que o sofrimento que existe aqui, relacionado ou não com essas questões, ele se estende para o mundo espiritual. Querem ver uma informação curiosa? Nós temos hoje, Débora, até que horas? 11h45. Ah, tá. Achei que era até as 4. Porque eu estou me lembrando de alguns comentários assim para nós fazermos agora, mas eu preciso também me ater ao planejado. Mas às vezes, de meia-noite nunca passa. Então vocês já se preparem, tem o lanche, tem qualquer coisa ali, a gente vai levando. Então eu queria lembrar sobre uma informação interessante, que nós acho que até comentamos ontem na palestra no Centro Espírita San José, que é o primeiro centro espírita dos Estados Unidos. Então, quantos nós somos encarnados? 7 bilhões. Seres humanos, pessoas, reencarnados ou encarnados agora. Quantos somos? 7 bilhões, mais ou menos. 7 bilhões e quase 500 milhões. 7,5 bilhões arredondando. Quantos desencarnados existem no mundo espiritual? 21, mais ou menos. No mundo espiritual é um pouco menos. Mais. Um pouco menos do que o que ela falou. Ai, desculpa. Eu pensei que era menos de 7. Eu falei, não. Na verdade, desencarnados são mais ou menos 12,5 bilhões. O que significa dizer, Beth, quase o dobro do que nós temos do lado de cá. E eu pergunto para vocês, as pessoas do lado de lá vivem muito bem? Como é que a coisa se dá lá do outro lado? Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre para dizer da melhor forma. Porque a gente lembra que os que vivem do lado de lá, eles não se aglomeram numa mesma esfera de vida, como nós aqui, quando encarnados, na superfície da Terra, na crosta planetária. Não é verdade? Vivendo com o corpo carnal, nós estamos jungidos a essa superfície. Quando nós estamos dormindo, todas as noites ou dias, ou quando, claro, com muito mais razão, nós estamos desencarnados, nós não ficamos juntos. Não me refiro agora a não ficarmos juntos aqueles que têm afinidades entre si. Eu me refiro à ideia de que há uma estratificação, de que há um número grande de esferas de vida espiritual para os humanos. Vocês ouviram falar, e o Espírito adora comentar isso, o tal de umbral. Na verdade, parece que a gente conhece tudo dali. Na verdade, umbral é uma das regiões. E querem ver uma curiosidade que tem a ver com isso, por isso a lembrança logo neste início. Por exemplo, quando nós temos espíritos funcionando no centro espírita, espíritos que desencarnaram e permanecem nos hospitais onde desencarnaram. Ou como nós temos, por exemplo, pessoas que morreram e ficam ou voltam para casa, convivendo com os familiares, que são, a princípio, seus afins, seus amores. Essa realidade de além-túmulo, logo na vizinhança dos que vivemos reencarnados na superfície, é o chamado umbral médio. Mas, mesmo assim, temos que ver alguns detalhes. Porque, se existe um umbral médio, ele é uma situação mediana. Por exemplo, quando André Luiz desencarnou e, por circunstâncias naturais, desceu, vocês lembram disso? Ele ficou um punhado de anos vivendo num lugar que nenhum de vocês gostaria de passar um minuto sequer. E muitos passam séculos a fio. Como se chama esse lugar? Vale suicida. Umbral pesado. Não? Ele não foi considerado suicida? Ali não era bem o vale do suicídio.
Mas foi boa a sugestão. Há um estudo aqui na resposta dela. Mas é o quê? É o umbral. Mas é um umbral que não é o médio. Porque o médio é na nossa casa. É no lugar onde nós trabalhamos. Do ponto de vista espiritual e espírita, aquele é um umbral médio. Lá é um umbral inferior. E não tem uma grande diferença entre o umbral médio e o umbral inferior? Tem toda a diferença. No umbral médio, a gente não se importaria de viver um tempinho. Não é verdade? Mas não inferior, ninguém quer viver. Agora, eu pergunto para vocês não leram o livro Nosso Lar? Quem ainda não leu o Nosso Lar? Gente, olha só. Não pode. Espírita que não leu o Nosso Lar, pode não ver o filme, não tem problema. Aliás, é bem fácil. Há muita gente que prefere ver o filme do que fazer a leitura cuidadosa da obra. Queria dizer para vocês, gente, que só os livros astros são 88. O que são os livros astros? São os 88 primeiros livros da Lavra Mediúnica de Chico, todos publicados pela FEB, onde os títulos são os títulos mais lindos. Tanto é que a espiritualidade compara as estrelas. E aí nós vamos encontrar Paulo e Estevão, nós vamos encontrar o Consolador, vamos encontrar Renúncia, vamos encontrar Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos, e muitos outros livros. São 88. Livros de cabeceira dos espíritas são 189. Como anda a nossa cabeceira? Aquelas mesinhas. Quando não cabe tudo numa, a gente usa a do vizinho. Não é verdade? Mas também não adianta ficar na cabeceira. A cabeceira é naquele sentido de que é melhor do que no armário, na estante. Porque aí já está pertinho. A gente, vou dar uma lidinha num capítulo desse aqui. Aí vai e faz uma leitura. Aí o espírita é assim, não, deixo para a próxima existência. Só que na próxima, as responsabilidades serão muito maiores. E elas serão construídas e propostas de acordo com a experiência da vida atual. Então nós temos que cuidar do nosso tempo também em relação a isso. Então, a ideia de que no mundo espiritual nós nos separamos. De acordo com a evolução e as conquistas morais de cada um. Então, lembram de nosso lar? Voltando àquele ponto. Nosso lar existe aonde? É uma cidade astral. Não é verdade? É uma cidade no mundo espiritual, uma colônia. E quando vocês leram o livro, vocês não queriam viver ali? Vocês não levaram uma conversa com Veneranda? Lembram de Veneranda? Tipo assim, olha, eu não sei quanto tempo eu vou durar, mas logo que eu for, consegue um cantinho ali para mim? Muito bem, aí por que isso? Porque vocês viram narrativas traduzindo a excelência da qualidade de vida daqueles que desencarnados naturalmente viviam ali. E nós todos queremos isso, ou mais. Na verdade, há muita expectativa em relação à vida espiritual. Onde é que está localizado o nosso lar, como cidade, como colônia? É perto do Rio, né? Tem a ver com o Brasil, tem a ver com o Rio de Janeiro, isso não é nada demais, porque todas as cidades do mundo, ainda mais as que têm maior população e significado, elas têm cidades dirigidas por espíritos espíritas, por espíritos de todas as diferentes culturas da Terra, porque todas são importantes, fazem parte do nosso todo. E nós nos lembramos que nosso lar é um lugar onde todos desejaríamos estar. Aonde que se localiza, não em relação a Rio de Janeiro, nem a quantos quilômetros de altura da superfície, porque isso não é tão relevante. Mas onde que se localiza? É no umbral. Só que é um umbral superior. É assim? É. Então eu não
posso mais usar algo que vai ter a ver com isso, a ideia de umbral, apenas como uma palavra simples. Senão eu tenho três noções completamente diferentes. André Luiz lá embaixo. Depois, a nossa realidade logo paralela ao mundo em que nós vivemos quando encarnados. E uma outra realidade extraordinária que é o umbral superior. Então eu preciso adjetivar. Se eu não adjetivo, fica a ideia de que umbral é coisa ruim. Porque é a parte do umbral inferior. Então vale a pena sermos claros quando nós estivermos debatendo esse tipo de assunto. E nós nos lembramos, mais do que isso, o mundo espiritual não é dividido em umbral isso, isso, isso. Tem muito mais coisa. Só para falarmos do mundo espiritual ligado à Terra. Vocês imaginam, a Terra é um planetinha azul de um sistema solar mediano que integra uma galáxia média, que é a Via Láctea. E essa galáxia, além do nosso Sol, que nos ilumina todos os dias, nós temos uma ideia numérica hoje de 200 bilhões de estrelas na nossa galáxia. Eu pergunto para vocês, qual é a galáxia vizinha? Posso prometer uma caixa de bombons? Posso. Acho que vai economizar o dinheiro. Senão eu teria que correr para uma delicatessen, um lugar para trazer para vocês. Virão muitas perguntas que valerão ou bombons nacionais ou bombons importados, dependendo, claro, da importância do tema e da questão. Eu pergunto para vocês, qual foi a pergunta que eu fiz? Só a galáxia. Quem é a vizinha? Quem é a vizinha? 2 caixas. Ela se chama Andrômeda. Andrômeda, vocês têm ideia? 3 caixas. Quantas estrelas você pode contabilizar nesta que já não é uma galáxia média, ela é uma galáxia maiorzinha? 1 trilhão de estrelas. Então, quando a gente fala de mundo espiritual entre nós, leia-se, estamos falando do mundo espiritual, aquele que nós mais ou menos temos algumas noções, que é o da própria Terra. Mundo espiritual do que há para além das fronteiras fisiomagnéticas da Terra, nós não conhecemos nada. E mundo espiritual existe de 1000 modos diferentes. Na nossa realidade, para baixo do umbral inferior, o que existe? Alguém poderia dizer um umbral bem inferior, né? Mas tem uma outra denominação só para deixar as coisas mais, assim, como está nos livros, nos textos. Trevas, tinieblas, darkness. E não é a mesma coisa do que nós temos no umbral inferior. O que André Luiz viveu, o que a gente consegue depreender vendo o filme, é grave, é delicado, é constrangedor, nos leva a reflexões importantes. Mas ainda não é tudo. Para baixo das trevas, existe algo jamais no magma do planeta? Chama-se abismo, que é algo muito pouco conhecido. Quem está encarnado, de quem começa a estudar a realidade espiritual de um mundo de provas e expiações. Eu pergunto para vocês, acima do umbral superior, o que há? Aí a coisa começa a melhorar. Se nosso lar, que é umbral superior, já é o lugar que nós todos gostaríamos de ter a chance de viver após a morte, o que existe para mais arriba? A primeira camada ou esfera de vida, que é ampla, chama-se arte, cultura e ciência. Isso é lindo, gente. Isso é um estudo à parte. 2018, 2019, quando for possível.
para cima do que seria chamado e é chamado arte, cultura e ciência. Então que as pessoas de ciência, quando vêm nos ajudar numas descobertas quaisquer, em geral vêm dessa esfera. Querem ver um exemplo para a gente se situar? Quem descobriu a vacina? 3 caixas de importado. Vacina, né? Qual é? Quem descobriu a vacina? A vacina para uso humano, para a prevenção de doenças. Nem ele sabia a grandeza da sua contribuição à humanidade. Um médico inglês chamado Edward Jenner. Era a época da varíola. As crianças morriam. Era uma doença grave. Sabe o que ele faz naquela época? Ele busca uma agulha, aspira o que chamamos em biologia de inoculado de uma vesícula de um animal doente. O que vocês fariam com aquele líquido de uma pústula? Não é? Quanto mais longe, melhor. Você sabe o que ele faz? Ele inocula o filho. Nossa! E o filho, ao contrário de muitas crianças das redondezas, não adoece e, claro, não morre. O que ele faz ali? Ele vem do alto. Tipo assim, a minha missão é esta. Eu vou fazer algo discutido, desenvolvido na tal esfera, vou renascer, quando eu durmo de noite, todas as noites eu volto para o meu lugar, reencontro os meus colegas pesquisadores em biologia, ciência, medicina, e um determinado dia acontece algo e eu vou trazer o que se conhece em cima para ajudar aqui embaixo. Vocês já imaginaram? De Jenner para cá, são 300 anos. Ele não é do século de Kardec. Ele é de 2 séculos antes. E a gente vê o valor de quem tem o conhecimento, vem de uma esfera de amor, mas de conhecimento, e traz e implanta algo que vai pertencer à vida futura de todos. Quantas doenças, quantas mortes, quanto sofrimento nós temos ao longo desses séculos, sendo como que evitados em função de um trabalho de uma equipe, mas representado por Edward Jenner. Para mais acima de arte, cultura e ciência, o que existe? Amor fraterno universal. É fácil viver ali? É fácil chegar nessa esfera? Vocês acham que é apenas uma rotulagem, ou assim, por acaso? Reparem, mesmo os grandes artistas, se eles não tiverem condições de fraternidade e de amor, eles não podem alcançar a de amor fraterno universal. Eles têm algo lindo. Vocês já imaginaram, por exemplo, Renoir, Auguste Renoir? Vocês já imaginaram, por exemplo, Leonardo da Vinci? No mínimo, eles têm a ver com o quê? Arte, cultura e ciência. Mas alguns desses podem, e eles estão ali, numa esfera de muito mais condição espiritual, que está acima do conhecimento. É a virtude mais alta, por isso a esfera é mais alta. E a mais alta de todas chama-se governo da vida. Vocês querem chegar lá? O nosso risco é de descer. Nós temos que cuidar de muitas coisas para não nos mantermos no mesmo lugar de onde viemos quando tomamos esse novo corpo. Porque cada um vem de um lugar. Tem gente que vem das laterais, tem gente que vem de baixo e tem gente que vem das alturas, que alturas proporcionais à sua evolução. O nosso tema de hoje tem a ver com isso, porque a gente lembra que os 12 bilhões e meio de desencarnados, eles estão divididos de acordo com as suas condições. E quais são as esferas que são as esferas mais populosas? Vocês
acham que são? Viu como vocês sabem? Eu vou fechar o computador e levou aí. Porque vocês conhecem essas coisas. E a ideia qual é? O trabalho da espiritualidade superior, o trabalho dos grandes espíritos, o trabalho dos pequenos espíritos, aprendizes do bem, encarnados ou desencarnados, é cuidar do seu próprio progresso, mas muito do progresso geral. Não é assim? Essas questões, elas têm a ver com o quê? Limitação espiritual, ignorância das leis de Deus. E é isso que nós vamos tratar hoje até não sei bem a que horas. Tá bem, gente? Então vamos adiante. Se esse é o slide título, são 144. Então a gente se prepara para a gente vai examinar muita coisa. Estou brincando com vocês. A ideia, inclusive, é de um seminário, que vocês participem, que vocês coloquem as suas contribuições, as suas questões e vamos em frente. Aqui uma primeira ideia. Vocês entendem por que era importante chegarmos na projeção? Porque as imagens vão nos ajudar, né? Qual é o primeiro tema, dentre aqueles 4, se nós começamos lembrando essa figura? Aborto. Que é o sentido contrário da vida. E a vida humana, vou deixar dos animaizinhos de lado hoje, que ali tem coisas lindas também. Mas a vida humana, ela começa neste encontro, não é? Entre o espermatozoide masculino, claro, e o óvulo feminino. Há quem pense que nada disso tem importância, que só quando nasce é que vai ganhar vida propriamente. Então essas coisas se discutem mundialmente, mas nós aprendemos que a vida começa no que nós chamamos de concepção. E aí nós vamos ver o que cada um diz, o que Kardec escreveu a respeito e o que a espiritualidade com ele contribuiu para nós. Muito bem, então o início, nós todos tivemos início assim. Em que sentido? Único e exclusivamente. A geração de um novo corpo físico para nós. A vida não é a vestimenta carnal. A vestimenta é a vestimenta. Mas ela é tão importante, tão fundamental, porque significa viver na realidade da crosta planetária mais uma etapa de conquistas evolutivas espirituais que, mesmo não sendo a essência da vida, que é toda da alma ou do espírito imortal, ainda assim é algo que é tido como de alta relevância pela própria espiritualidade. Por trás desse encontro, a grande movimentação da espiritualidade. É este o óvulo e não outro. É este o espermatozoide que ganha uma corrida entre milhares deles. E dentro dessa corrida há uma escolha, uma eleição. Este aqui é um eleito. Como foram todos aqueles eleitos que deram origem a todos os 7,5 bilhões que vivem hoje, mas tanto quanto a todos os demais que já viveram outrora. Então, a vestimenta é algo que nos confere um aspecto importantíssimo da vida humana, e a vida humana, a reencarnação humana, é o mais importante projeto individual e coletivo para a emancipação espiritual da humanidade. E a partir, claro, da evolução de cada um de nós. Como é que tem sido? Nós temos valorizado estas coisas? Como é que o mundo tem pensado nas questões de vida e morte? Não há muitas vezes um desprezo pela vida humana? Não há uma forma muitas vezes inconsequente de se lidar com ela? Ao redor do mundo inteiro, o grande exemplo desta falha clamorosa é a guerra, em que irmãos lutam contra irmãos, muitas vezes desejando a destruição de comunidades inteiras, como é do conhecimento de vocês. Nós todos já fomos assim. Então, algumas imagens apenas para nos recordarmos de alguns aspectos. Vejam só, quando nós olhamos, temos aqui 1 mês de vida de um embrião.
e o embrião vai tendo desenvolvimento embrionário, chega numa determinada condição, ele já é feto. E aí o desenvolvimento fetal sucede o desenvolvimento embrionário, até que chega a ocasião do nascimento. E a gente, claro, olhando as figuras que estão hoje em toda parte, você faz uma relação nítida entre um corpo humano a partir do nascimento e aquilo que é todo o seu período de muitas semanas, em geral 38 a 41 semanas, para que tenhamos propriamente um corpo bem formado e de acordo com um determinado planejamento. Vale bombom. Quando eu digo vale bombom, quem está no celular desliga. Não é? Deixa o celular, não manda mais mensagem, porque vale bombom. E aí eu pergunto, o que é isto? Sei. Percebo uma unanimidade. Isso aqui é uma turma que estuda. Eu estou brincando com vocês porque essa imagem não é uma imagem corriqueira. Ela tem a ver com nanotecnologia, que é uma área da evolução da ciência que tem muito a ver com a física moderna. Isso aqui vocês poderiam dizer, eu já ouvi de tudo, mostrando isso para determinados grupos. O mais comum é um ácaro. Lembram de ácaros? Tem a ver com alergias dentro de casa e coisas assim? Não. Isso aqui é uma criança fotografada de um outro modo. Isso em vermelho é a superfície do interior do útero materno. E aqui nós temos uma vida humana com 5 dias. Então não dá para a gente ver os detalhes. Mas a cabeça está aqui, aqui o bracinho, aqui a cintura pélvica e aqui atrás a coluna. Mas a gente não consegue distinguir tudo. Só para a gente ter noção de que cada vez mais a gente consegue examinar detalhes que têm a ver com a coisa mais extraordinária da vida no planeta Terra, que é a condição de ter um novo corpo, de renascer. De tal maneira que hoje as imagens são imagens interessantes, lembrando para nós, a gente olha assim, nem parece humano, né? Porque é uma imagem muito precoce, mas isso se transforma em qualquer um de nós como nós conhecemos. Agora as coisas já estão bem mais próximas da etapa final de desenvolvimento. Agora nós temos um ultrassom tridimensional, não é? Hoje pais e mães que têm acesso, claro, gostam muito dessas imagens, já traduzem, por exemplo, já acenam, não é? Veem se há uma resposta propriamente e assim por diante. A ideia de uma outra maneira de se visualizar, e agora ele já vai nascer, porque ele está prontinho. Só para que a gente tenha uma outra ideia, que é uma ideia introdutória, o que existe no mundo. Estados Unidos é uma coisa, Brasil é outra, França é outra, e assim sucessivamente. São mais de 150 países. E há uma questão, se deve permitir ou não o aborto. E isso é discutido no mundo inteiro. Todos os países que, de certa maneira, liberam o aborto, estão facilitando a desencarnação daqueles que têm seus projetos em andamento de renascimento. Há quem diga que é melhor retirar do que oferecer para aquela criança condições que sejam condições como que discutíveis de qualidade de vida. E nós temos que lembrar, eu pergunto para vocês, quantos bilhões lá do outro lado? 12,5. O que muitos querem agora, sejam aqueles que estão vindo de qualquer daquelas regiões todas. Eles querem, com mais consciência ou menos consciência, renascerem. Então, todos querem corpos. Vejam o sentido dessa colocação. Se não houver a geração de corpos e a manutenção dos corpos já gerados, isso significa o quê? Uma lista de espera cada vez mais longa e dolorosa. Porque estar em fila de espera durante uns poucos meses é uma coisa.
durante vários anos é outra coisa. Porque a criatura tem noção de que, em não reencarnando, ela vive a estagnação espiritual. Porque ela precisa do corpo para fazer certas etapas do seu processo evolutivo. De tal maneira que a lista de espera tem sido imensa. Existe verdadeira disputa por corpos. Não, aquele ali é meu de qualquer jeito. Sério, gente? Por quê? Porque nós não estamos vivendo uma noção de transição planetária? Esse é um tema para o futuro aqui. O que é transição planetária? Aprendemos no livro A Gênese com Kardec. E ali nós temos coisas lindas para estudarmos. Naquela altura, nós não podíamos imaginar o que temos como ideia do que acontece hoje, como transição planetária. E na transição planetária, quem não progredir vai ser levado a viver em outros orbes, por não ter conseguido realizar no mundo este o mínimo de evolução para poder permanecer. Aconteceu em Sírios em relação à Capela, aconteceu em Capela em relação à Terra, e já está acontecendo da Terra em relação a um planeta que nós podemos chamar de Quirion, de planeta X, de planeta Chupão, de absinto. O que é absinto no nosso mundo aqui? Não é uma planta? É uma planta. Como é que é essa planta? Por que esse planeta foi chamado de absinto por alguns? Qual é a grande característica, ou a principal, desta erva, ou desta planta? O amargor. Ela é a planta mais amarga dentre os vegetais. Qual é o sentido de colocar o nome do planeta de absinto? Quem, pois, pensou desse modo. Mas nós estávamos nos lembrando, porque a ideia qual é? A ideia é de que precisamos cada vez mais caminharmos no sentido oposto, valorizarmos a vida, como pessoas, como indivíduos um pouquinho mais esclarecidos, e lutarmos contra algo que é típico de um mundo atrasado, semi-primitivo ou de provas e expiações, que é algo que muitos fomentam contra a vida. Seja no gesto individual de sugerir ou de participar de um abortamento induzido, seja no sentido político, no sentido de governo, facilitando algo que, na verdade, é completamente contrário à grande expectativa da espiritualidade, que é: renasçam muitos, aproveitem todas as oportunidades, façam evolução e sejam herdeiros do planeta, para que quem permanecer aqui vá realmente integrar a regeneração planetária e seguirá por aqui, propriamente nas outras esferas de condição espiritual que farão parte do nosso porvir. Esse slide mostra para a gente as leis como variam, de tal maneira que nós vemos países, olha o hemisfério norte, todo verde. O que é isso? Favorecendo o aborto induzido. Descriminalizando o aborto. E uma vez descriminalizando o aborto, o que nós temos? Uma multiplicação. Porque aí não existem leis que protejam o nasciturno. Quem é o nasciturno? É o bebê, que tem todo um projeto, mesmo que não fôssemos espíritas, é vida. Enfim, e a ideia de que temos aqui algumas variações e o Brasil se encontra do outro lado. Mas também há grupos ali tentando agir judicialmente, tentando agir no Supremo Tribunal Federal e junto ao Legislativo para que o aborto induzido seja liberado. Já é um grande problema, porque nós temos os abortos induzidos ou provocados feitos sem conhecimento e em condições precárias, com perspectivas muito delicadas para a criança, que significa a morte dela, e ao mesmo tempo para as mães. Todos que fazem parte do processo são responsáveis.
de tal maneira que querem ver uma visão de um espírito preparado sobre o aborto, temos no Brasil, e ainda mais no mundo todo, um grande genocídio a cada ano. Vamos ver isso em seguida. Muito bem, então nós nos lembramos que aborto é a interrupção da gravidez pela morte do feto ou do embrião. O embrião é mais novinho do que o feto, junto com os anexos ovulares, que são os tecidos que envolvem o bebê. Pode ser espontâneo ou provocado. Espontâneo é uma coisa. Provocado é outra coisa. Estamos falando todo o tempo até agora dos induzidos ou provocados. Esse é o problema. Quanto aos espontâneos, há espontâneos causados pelos mais diversos processos. Muitas vezes há uma programação da espiritualidade, há a concepção, há um desenvolvimento, mas na verdade aquele corpo que está sendo gerado não é o melhor para aquele reencarnante. E aí a espiritualidade age, ou mecanismos biológicos espontâneos agem, e há um descarte espontâneo daquela vida. Essa é uma possibilidade. E aí, aquele que queria vir, ele vai esperar um pouquinho uma nova oportunidade. Em geral, pelos mesmos pais. Outra alternativa, a mãe ou o pai, ou os dois, não querem aquela criança. Não querem cometer, e ótimo que não cometam, o aborto induzido, mas incidem mentalmente contra a vida, intraútero. E dependendo das condições de quem vibra, de quem irradia, do poder mental, especialmente da mãe, ela pode, assim como qualquer humano mentalmente pode muitas coisas, ela pode trabalhar pela morte da criança que carrega consigo. Isso não é bem o que nós estávamos falando, mas é um aspecto de compromisso. Porque na aparência é diferente, mas na prática o resultado pode ser o mesmo. E as responsabilidades de quem agiu desse modo, com este objetivo, mesmo que com uma determinada dose atenuante de compromisso, ainda assim tem responsabilidade. E isso virá. As consequências sempre virão. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Então, o aborto pode ser espontâneo por um terceiro motivo, além de outros, menores ou menos comuns. Não tem espírito. Não tem espírito. Pode não ter. Onde que aprendemos isso? Com Kardec, no Livro dos Espíritos. E ele diz que uma parte dos embriões não tem espírito destinado àquele corpo. É um processo gerado pelo encontro de duas questões biológicas, mas como não tem espírito, o que vai acontecer? Daqui a algumas semanas, aquela viabilidade biológica não é capaz de ir adiante. E aí, não tendo espírito que anime aquele corpo é descartado. Muitas vezes, não é? Nós temos aproximadamente 25% de abortos espontâneos em relação às gerações. Em que sentido? 1 para 4 gravidezes ou gestações são perdidas. Muitas vezes numa fase tão precoce que nem a mulher se dá conta. Às vezes antes dela ter o diagnóstico de que estivesse gestando. Entendem isso? Se situam? Então vamos adiante. O espontâneo, em geral, com menos de meio quilo ou 20 semanas, é considerado abortado. Do contrário, ele é chamado de parto prematuro. Então, por exemplo, também existe. Passou de 20 semanas, por exemplo, 26 semanas, e houve uma perda espontânea, já é parto prematuro. A gente não usa o termo medicamente de aborto espontâneo. O limite é ou peso, meio quilo, ou a idade gestacional, como vimos ali. Aborto provocado tem sido realizado em qualquer idade gestacional. Posso mostrar umas imagens daqui a pouco para vocês? Aborto provocado, então, é a interrupção deliberada da gravidez pela extração do feto da cavidade uterina.
expulsar, isso é do dicionário, expulsar naturalmente o feto ou retirá-lo por meios artificiais sem que o mesmo tenha condições de sobrevivência fora do útero. Isso está no Dicionário Comum de Língua Portuguesa. Emmanuel, ato de anular, consciente e brutalmente, uma vida que se inicia. Ele é muito claro. Todos os espíritos bons, superiores, são muito claros. Então estamos falando do induzido ou provocado, para que a gente depois vá refletindo. Então, quando a gente diz que às vezes o aborto é como que realizado ou perpetrado em qualquer idade gestacional, quando a gente vê, né, essas coisas estão por aí. Só para que a gente recorde métodos abortivos. Aqui é um aparelho de sucção. Vocês acham que tem algum preparo? Nenhum. O fetinho, ele é aspirado, arrancado da cavidade uterina. E a consequência é a morte. Curetagem uterina, ele é despedaçado antes. E depois são aspirados os resíduos. Por que a gente mostra essas coisas? Para que a gente tenha consciência. O que é e o que não é. Ah, não, é simples, é pequenininho. Não, é desencarnação, é crime de morte. Vocês lembram de Nosso Lar? Olha quanta coisa vocês perderiam se não tivessem lido ou visto o filme. Só que esse aspecto não foi tratado na película. Vocês lembram quando o tio André, ele já estava bonitinho, começando a aprender sobre a colônia, já tinha sido tratado nos hospitais, lembram? Da colônia. Já estava tomando ciência daquela realidade. Um dia, ele estava na vizinhança de uma cerca de proteção da colônia. Lembram disso? E junto de um guardião da colônia. Olha que curioso, mesmo no umbral superior, tem cerca eletrificada. E guardiões, para preservar a cidade de quem? Invasores. Muito bem, acontece que se aproxima uma mulher. E essa mulher, nitidamente, colocava a ideia de que ela queria adentrar na colônia. E André, muito gentil, solícito, né? Aprendiz, claro, sim senhora, vamos abrir e a senhora entra. E aí o guardião leva um susto e diz, não, André, você não tem ideia de quem ela é. E o que André via era uma mulher qualquer. E aí, como o guardião era mais experiente, mais antigo na colônia, ele então coloca a destra sobre a fronte de André para que a visão de André Luiz se tornasse de acordo com a realidade. E quando ele olha para ela agora com novos olhos, ele leva um susto maior do que o primeiro. E aí ele diz, olha, ele fica esperando pelas palavras do guardião. André, ela não pode entrar por isto. E ela tinha diversas, como que manchas ou máculas negras espalhadas por todo o corpo astral humano, com a forma humana do seu perispírito. Manchas escuras, negras, do ponto de vista espiritual, são crimes de morte. A questão dos abortos é algo que tem a ver com isso. Mas isso existe principalmente nas guerras, na destruição em massa. E o nosso comprometimento com as leis divinas fica muito aparente, basta que tenhamos um mínimo de visão da realidade intrínseca de cada alma ou de cada espírito. E aí ele diz, não, realmente, André, ela não pode entrar. As manchas negras que ela possuía eram manchas porque ela era uma enfermeira e que por questões de ambição comercial, ela então praticava sucessivamente o aborto induzido nas mulheres e nas crianças, claro, reencarnantes, que a procuravam. E ela não pôde entrar na colônia. Esse não é o único critério para se entrar ou não. Mas, naquela altura, ela não podia entrar. E aí ela sai vociferando. Ela dá as costas e abandona aquela tentativa. Enfim,
A ideia qual é? Para que a gente tenha uma noção. Aqui é pela cirurgia. Ele é retirado através de cirurgia abdominal, especialmente quando ele já é maior. Quando não se devia mesmo assim fazer, já não é mais possível pelo canal vaginal, e aí então ele é retirado por uma cirurgia da superfície abdominal. A ideia é envenenamento salino, solução salina. E aí ele adoece e ele cria condições biológicas completamente desfavoráveis e depois ele é retirado. As imagens, o resultado é sempre dramático. Isso tem a ver com a questão que nós estamos examinando. Olha aqui. Não são bebês praticamente prontinhos? Ou quase isso? Então, nesse nosso mundo, que mundo é esse? Um mundo onde as pessoas são capazes ainda de uma lista de coisas completamente fora do razoável em relação aos demais integrantes da família humana. Não é? E nós ainda somos capazes de acompanhar, de ver. O que vocês acham que serão as consequências futuras desse tipo de gesto? A visão espírita sobre o aborto. Pergunta 880. Nós não somos espíritas? Temos que voltar e trazer a doutrina para a questão. Qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Olha que linda pergunta do codificador. O de viver. Por isso é que ninguém tem o de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Não compromete? Completamente. Mesmo que não seja visível aos olhos comuns, porque está dentro do útero. Mas não é vida? Vamos ver se é vida mesmo. Isso está no Livro dos Espíritos. Quando começa a vida humana? Embriologia Clínica, o livro mais mundialmente utilizado nas faculdades de medicina para se estudar o desenvolvimento embrionário. O desenvolvimento de um ser humano começa na fertilização. É o médico que diz. Processo onde um espermatozoide de um homem se une com o óvulo de uma mulher. Está no livro. E quem discute quer fazer algo também se afastando do que é o entendimento da própria ciência. Apesar de que, claro, existem cientistas que pensam diferentes. Não existem médicos que procedem ao gesto de abortar aquelas que recorrem a eles? Enfim, pergunta 344. Em que momento a alma se une ao corpo? Aquele. Lembra da primeira figura? De tal maneira que a resposta é nítida. Começa na concepção. Mas só é completa por ocasião do nascimento. Na verdade, nem no nascimento. Ela vai se completar lá para os 7 anos de idade. Porque é um processo que é progressivo naturalmente. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico que cada vez mais vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz. E depois até os 7 anos. Quem escreveu isso? Os espíritos superiores. Os espíritos da codificação. Nós não somos espíritas? Vamos estudar, vamos examinar as respostas e colocar essas coisas propriamente de acordo com o que vamos conhecendo e experimentando. Estima-se que seja realizado no mundo agora, 40 a 50 milhões de abortos ano. A maioria em condições precárias, sérios riscos para a saúde da mulher também. Consequências físicas, psíquicas e espirituais. Para todo mundo envolvido. Especialmente para a mãe, que abrigava aquela criança, e para o reencarnante. E, é claro, aquele que tomou a dianteira no sentido da escolha de ir adiante naquele determinado gesto. Livro dos Espíritos 358. Constitui crime. Olha Kardec, há 160 anos atrás. Não é verdade que em abril agora,
Nós comemoramos 160 anos, todos vocês sabem disso. Talvez tenham agradecido nas vossas orações termos já 1,5 século, mais ou menos, com o livro dos Espíritos entre nós. Constitui crime a provocação de aborto em qualquer período da gestação? Então, lá naquela altura já era um problema. Na essência, ele é um problema multimilenar. Porque esses gestos já eram cometidos há muito tempo. Mas é uma curiosidade. Dá a impressão, para quem observa o desenvolvimento da humanidade, das coisas, que o número de abortos só tem crescido. Como se as metodologias fossem como que enriquecendo a ciência humana, mas também para este tipo de uso contrário aos desígnios de Deus. Que é isso que nós estamos examinando. Por que pode, por que não pode? O que dizem os grandes espíritos? Há crime, a resposta, sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre ao tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento. Porque isso impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Ou seja, qual é o sentido da vida? Progredir. O aborto induzido evita a coisa mais importante da experiência humana, que é renascer. Sem o renascimento eu não tenho mais nada depois. Eu tenho uma espera, mais curta ou mais longa, por uma nova oportunidade. Vamos adiante mais um pouquinho. Após a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, o espírito reencarnante é ligado, constituindo um ser humano que habitará ventre materno por 9 meses, em média, protegido em sua fragilidade até que possa enfrentar o mundo exterior. O aborto situa-se assim como uma desencarnação. Ah, mas a gente nem conheceu a criança, nem sabíamos as características, mas é uma desencarnação. A senhora levantou o bracinho? Por favor, senhora. Sim, a questão de uma esterectomia caracteriza um aborto se for feita não naturalmente, por própria escolha da mulher. Você quer dizer uma esterectomia sem que houvesse a gestação naquele útero? Sim. Depende. Ninguém vai fazer uma esterectomia sem uma causa médica, motivo clínico. É um mioma uterino, volume de sangramento. É uma tumoração, tumor de colo de útero, por exemplo. Aí tem indicação a esterectomia. Em geral, na maioria das vezes, as esterectomias se dão em idades mais avançadas, quando a mulher já teve todo um longo período que foi um período fértil. E ela já gestou, e ela já agiu quanto às vidas que estavam consigo e ao seu próprio corpo, como bem entendeu. Você entende o que eu quero dizer? Mas claro, imagina alguém, que eu acho que tem a ver com a tua pergunta. Ah, não quero engravidar. E aí tira o útero fora. Isso não existe medicamente. Porque existem meios contraceptivos cada vez mais eficientes e menos capazes de gerar problemas. Então não faz sentido uma esterectomia. E quem decide hoje retirar o útero porque aparentemente não queria engravidar, pode apaixonar-se no mês seguinte. E no outro mês ser a coisa mais desejada por aquele casal, especialmente por ela. Dá para entender? Vamos adiante, mais 6 slides. 5. 4. Eu olho para ela. 3. 2. 2, então, pode ser? E uma ligadura de trompa? Não vou fazer pergunta lá, não, Tá Sérgio. bem, deixa para depois. Meio Guardem difícil. as questões, porque tudo isso nos envolve de perto. Então a ideia qual é? Olha aqui, ó. Constitui-se em grave comprometimento com as leis divinas a provocação do aborto em qualquer fase da vida. Provocação. Então não é o espontâneo, é o induzido. Uma vez que tal iniciativa impede que o espírito renasça naquele corpo que lhe servirá como instrumento de progresso. Ah, o tio. Quem é esse tio? Emmanuel. Lembra que eu falei de 7,5 bilhões de encarnados e 12,5 de desencarnados? Devemos a informação a ele. Num dos 88 livros astros,
um que se chama Roteiro. Nós vamos encontrar um capítulo que se chama, no título, O Grande Educandário. No primeiro parágrafo, Emmanuel diz: somos 20 bilhões de humanos vivendo no planeta Terra. E aí é só fazer a aritmética, a continha. Quantos tem do lado de cá? Não é? Subtraímos e vamos encontrar uma ideia aproximada que seja. Muito bem. Lembram que nós tínhamos comentado por aquele início o quê? Que as consequências espirituais são importantíssimas. E que a realidade do além-túmulo tem a ver com essas nossas questões. Querem ver exemplos? As pessoas cometem o aborto induzido por uma série de aspectos, das suas características, mas também por influência espiritual. Por trás de um suicida, que é um tema que vamos ver um pouquinho logo adiante, nunca, jamais, o suicida está sozinho ao cometer o gesto, ao tentar suicidar-se, ou ao cometer de verdade o suicídio. Que mundo espiritual que induz ou que participa das escolhas dos encarnados quando escolhem por cometer o aborto ou quando escolhem por dar termo à própria vida? Vocês acham que são as esferas mais altas? São os seres predadores, ignorantes e perversos do mundo espiritual. Como é que isso tudo vai mudar? Esclarecimento, cultura das coisas relevantes, imunização espiritual contra o mal, que o conhecimento nos ajuda a ter. Não, mas eu já soube que eu não posso fazer isso. Senão vai sobrar e eu vou ter uma série de problemas. O certo nem seria esse o raciocínio, mas ele ainda é plausível, porque muitas vezes nós fazemos algo que já não é o mal pelo medo das consequências e não por um aspecto natural que brote de uma evolução já feita de nós mesmos. Muito bem, então o tio Emmanuel, ele disse o seguinte, ele não é uma autoridade, admitimos, seja suficiente, breve meditação em torno do aborto delituoso para reconhecermos nele um dos grandes fornecedores das moléstias de etiologia desconhecida ou obscura e das obsessões catalogáveis na patologia da mente, ocupando vastos departamentos de hospitais e de prisões. Então esse era o slide número meio. Como são 2, multiplica por 4. Muito bem, só para nós irmos um pouquinho mais adiante, entendermos a importância da missão do lar. Porque, gente, nós não queremos um mundo melhor. Nós não reclamamos de um mundo atrasado como ele é, onde nós vivemos tantas adversidades, tantas provações, tanto sofrimento, seja em nós mesmos, seja no nosso lar, na nossa família, seja na comunidade que vivemos, numa cidade ou noutra, deste ou daquele país. De onde vêm essas coisas? Muitas vezes são consequências de aspectos que já foram esquecidos, mas que são vivos no mundo espiritual. De tal maneira, nós queremos um mundo melhor? Queremos. Como é que nós vamos querer um mundo melhor? Como chegar a isso? Primeiro, cuidando do que nós somos. Quem nós somos? E o que nós fazemos de cada dia das nossas existências. Como é que nós somos, não no centro espírita, mas como nós somos em casa. Aqueles ali somos nós. Porque no trabalho, no metrô, na vida em sociedade, num encontro qualquer, no namoro, nós mostramos algo que vai agradar. Mas nós não nos mostramos. Aonde que nós nos mostramos? Em geral, no ambiente doméstico. Então, se a gente quer saber quem o outro é, dê um pulinho lá ou pergunte para os convivas daquela pessoa. Muitas vezes aquele que parece, vamos dizer assim, super generoso e gentil, dentro de casa, é um déspota. Há de tudo. Então a gente lembra, o que nós queremos? Melhorar o mundo? Melhoremos a nós mesmos.
Quando a gente pensa num mundo melhor, ele começa dentro de nós. Não adianta eu querer mudar o outro se eu não mudei ainda. Eu tenho que cuidar em essência do quê? Do meu lar, da minha família. E como é que eu vou cuidar da família se uma programação espiritual se torna precária por impedimentos que eu cause? Muito bem, então, para concluir, esse é o último, é entendermos no lar nossos compromissos perante os espíritos que o formam. Os filhos são espíritos a nós ligados pelos laços de afeição ou pelos laços da reparação. Vamos fazer um breakzinho agora, né? Em 3 minutos a gente... Dos seus andores, rogai por nós, os pecadores, abençoai estas terras morenas, seus rios, seus campos e as noites serenas. Abençoai as cascatas e as borboletas, enfeitam as matas. Ave Maria. Cremos em vós, Virgem Maria. Rogai por nós, ouvi as preces, murmúrios de luz, que aos céus ascendem e ao vento conduz. Os avós, Virgem Maria, rogai por nós. É uma só mais. Deus que está aqui neste momento, sua presença é real e entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, com todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, e o mundo pode até chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria. Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar
os seus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, cruz pesada for, Cristo estará contigo, e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, e o mundo pode até fazer, mas Deus te quer sorrindo. Olá, meus amigos. Nós vamos nos acomodando após o almoço, todos agora assim mais satisfeitos, né? Tivemos um lindo momento de música com o nosso avô, e é uma forma também de nós considerarmos uma reabertura do trabalho com a espiritualidade que nos vem através da melodia, da música, né? E da voz que nos encanta. O nosso tema, você se lembra? Aborto, eutanásia, suicídio, pena de morte. É dizer isso pensando no nosso mundo e, de certa maneira, refletindo sobre tudo isso com vistas a que a nossa visão se amplie e nós, de um modo ou de outro, para que o nosso mundo seja melhor a cada intervalo de tempo, né? Muito bem, nós estávamos vendo um aspecto que tem a ver com Emmanuel, e a ideia de valorizarmos foi o ponto em que nós paramos, a importância do lar espírita. Centro espírita poderia dar margem a entendermos o centro, mas estamos nos referindo à ideia. Nós estávamos vendo sobre a questão da importância do lar, da humanidade inteira, e não apenas os nossos lares, né? Mas recordávamos antes do intervalo o quanto é importante que a gente reflita sobre a importância dele e a relação com o nosso tema de hoje, especialmente este tema inicial que significa o aborto. E a lembrança de que os abortados de hoje, na verdade, tinham todos eles, de uma forma ou de outra, uma programação para estarem retornando à Terra e compondo as famílias humanas, induzindo as ideias suicidas. Não precisamos nem ir em vidas passadas para encontrar as raízes, às vezes, de uma depressão mais delicada ou grave qualquer. Às vezes o problema é dessa vida. E quando o problema é dessa vida, muitas vezes é o aborto induzido. E aí nós temos que cuidar dos espíritos, temos que cuidar dos como que desencarnados. Muito bem, eu pergunto para vocês, como é que se pode reparar esse tipo de mal? Gestando novamente. Na vida futura, em vez de ter 1 ou 2 ou 3 filhos, ter 8. Ou vocês pensam que isso não acontece? Às vezes, não acontece por questão de reparar o mal antigo, mas é porque é daquela realidade. Por exemplo, no Nordeste do Brasil, quantos casais têm 8, 9, 10 filhos? Minha avó teve 25. Muito bem, é um caso extremo, não é verdade? Olha que coisa linda.
Entende? Isso é algo extraordinário. Amanhã é dia de mães, não é? É uma homenagem, não é, que ela faz à vida e que nós fazemos a ela, sua familiar, sua avó, não é? Que teve assim a coragem, o desprendimento, o amor de ter tantas gestações e dar ensejo a tantos reencarnados. E essas pessoas são tratadas como anjos. E ainda criou 5 do meu avô. Estava falando de anjo, agora me refiro a arcanjo. É verdade. Não é verdade? E é uma coisa linda, porque esse não é um caso que está reparando alguma dívida. Isso é da pessoa, é da alma, entende? É da realidade, é da condição amorosa de alguém, não é? Que hoje em dia, com essas características, é bem mais difícil de encontrar. É no Nordeste, viu? Não é? Eu brinco dizendo, só lá. Não tinha Só no Nordeste brasileiro. Né? Então a gente lembra outras pessoas, quantas vezes a pessoa hoje é espírita e evangelizadora das crianças e dos jovens. Entende? O que importa no pagamento da dívida não é que seja exatamente como de acordo com o que aconteceu antes, mas que ela denote o amor pela vida, o respeito pela felicidade alheia, e ela possa fazer algo que signifique processo de recuperação para essas pessoas. E a evangelização é uma preparação para a vida futura, que a criança vai levar definitivamente. Não é? Então, as maneiras, as formas de reajustamento são várias. Mas depois do arrependimento, a expiação, depois vem como que o pagamento natural da dívida. Qual é a quarta e última? Manutenção? Boni. Acho que tem o que você falou ano passado, de visualizar esses bebês como sendo acolhida com muito amor por você ou por outra família. Visualizar. Aham. É que o ano passado o amor. acho que não ficar na Isso. Vamos pensar com ela agora. De qualquer maneira, Boni, foi ótima a tua observação. O mundo não é de provas, a expiação já se deu. Mas eu vou ter que ser provado de novo. Na medida que eu cometi aquele desatino, seja ele qual for, que contrariou veementemente as leis de Deus, não é? Para que eu possa me ver avançando e a minha consciência me libertando para seguir adiante na jornada do progresso, eu vou viver um drama parecido. E agora a minha reação tem que ser outra. Senão eu volto para o mesmo ano letivo, eu não avanço. Então eu vou viver uma prova análoga e vou ter que demonstrar para mim mesmo e para quem quiser